Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro, estamos mais uma vez aqui reunidos para aproveitar esses ensinos que temos tido a oportunidade de receber através das obras psicografadas por Chico Xavier, através do conhecimento deixado pelo codificador Allan Kardec, através desses amigos espirituais que nunca nos faltam. Boa noite aos amigos que estão conosco, Célia, Tânia, Laura, Yara, estão todos aqui, Girce, Vera, todos partilhando, Vânia, Terezinha, partilhando conosco, Malu, juntos nós podemos mais, juntos nós aprendemos mais, juntos nós vibramos mais e mandamos essa energia boa para esse universo. Terezinha, duas Terezinhas, boa noite. Vamos fazer nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, que possamos, Pai, receber todo este amparo que a espiritualidade amiga sempre nos traz, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre junto de nós, nos iluminando, nos fortalecendo, nos conduzindo pelos caminhos da vida. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos, é isso aí, boa noite, e vamos para Geraldo, boa noite, Márcia, Eliana, Júlio, boa noite. Vamos começar as nossas reflexões, então, da noite de hoje, que é a obra Pão Nosso, na lição número 68. Como nós gostamos de lembrar, esta obra é de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e são versículos tirados do Antigo e até do Novo Testamento e até do Antigo Testamento, com comentários de Emmanuel trazendo para os nossos dias atuais. É essa mesma a finalidade, né? A finalidade de podermos aproveitar esses ensinos que foram deixados desde os primórdios do cristianismo para os nossos dias atuais, já que nos dizemos cristãos. Então, se nos dizemos cristãos e queremos guiar os nossos passos, a nossa vida, pelo código de ética e de moralidade de Jesus, nós temos que conhecer. É assim com qualquer código, é assim com qualquer ensino. Nós precisamos buscar, então, conhecimento daquilo que desejamos abraçar como referencial para o nosso existir. Gil, boa noite, Lena, boa noite, Terezinha, boa noite. São todos muito bem-vindos e é uma alegria sempre estarmos juntos aqui. Vamos relembrando então essa questão, essa página de lição de número 68, tem como título Necessário Acordar. Veja, é um título bastante sugestivo. Se está se falando que é necessário acordar, é porque verdadeiramente estamos adormecidos. E em muitos aspectos da vida, com certeza, estamos adormecidos para a lei do amor, estamos adormecidos para os ensinos de Jesus. Então, por conta disso, diz Emmanuel, necessário acordar. E com base num versículo da carta de Paulo aos Efésios é que ele faz essa reflexão. A carta aos Efésios foi escrita entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, quando Paulo se encontrava preso pela primeira vez em Roma, porque depois ele vai aquela segunda vez que ele fica naquela prisão domiciliar. E aqui ele estava então preso pela primeira vez em Roma. Ela traz ensinamentos, no seu todo, ensinamentos importantes aos cristãos da época, aqueles que estavam abraçando, então, os ensinos do Evangelho, da Boa Nova do Reino, que é o que Paulo estava mostrando a todos naquele instante. E ela enfatiza 2 pontos para esses cristãos como aprendizado. O primeiro referia-se às bênçãos espirituais resultantes da obra de redenção. Então vejam que Paulo está falando, sim,
as bênçãos vêm sobre nós, caem sobre nós, nos alcançam, mas há uma condição para que possamos ser abençoados verdadeiramente, para que essas bênçãos criem raízes, para que elas se desenvolvam em nós. E a condição colocada por Paulo, resultante da obra de redenção. Então, há um trabalho de redenção da criatura. Há um trabalho de refazermos nossa jornada, há um trabalho de refazermos nosso modo de viver, nos redimirmos diante dos erros, dos enganos, daquilo que chamava-se pecado. Então, todo esse processo é um processo de redenção da alma. A alma está em trabalho de redenção, de ascensão, de melhoria. E é nessa condição que ele diz que as bênçãos espirituais se fazem, porque elas são resultantes desta condição de estar da alma. Então é um trabalho. Não vamos ganhar de graça essa ajuda, essas bênçãos. As bênçãos, elas se derramam por toda parte, mas a fixação delas dependeria desta colinha que é o nosso trabalho de transformação interior, de autoconhecimento, autoaprimoramento e autoamor. Aí sim, aí nós estaríamos então fazendo com que essas bênçãos vingassem em nós, senão seremos sempre terrenos áridos, onde elas caem e não podem se fixar. Então vamos ao nosso boa noite, Tânia, Célia, Vera Melato, que nós dissemos, Girce, agora que o nosso computador carregou, Ivete, Terezinha, duas Terezinhas, como eu disse, Laura, Malu, Edna, Jane, Geraldo, Eliana, Rosângela, Gil, Maria Helena, a nossa Lena. Então esses amigos que aqui estão, Júlio, Cláudia, Silvia, boa noite a todos. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que nós possamos tirar os melhores proveitos dos ensinos que estamos recebendo. Então, falávamos da carta aos Efésios, né? que Paulo escreveu. A primeira intenção era essa, de chamar atenção para alguns ensinos de vida cristã. E a primeira condição que ele alertava era que as bênçãos espirituais elas são resultantes de um trabalho que temos que fazer conosco mesmo, de redenção da alma. E um segundo ponto é que havia implicações de ser a igreja do Cristo. Ser a igreja é uma expressão, porque vamos lembrar, igreja vem de iglesias, reunião, grupo. Então havia um grupo de pessoas interessadas em conhecer para seguir os ensinamentos de Jesus. Então é isso que dizia, esse grupo é do Cristo. Esse grupo é a igreja de Cristo. Só que por conta disso haviam implicações. Porque ser da igreja do Cristo cobrava essa postura diferente. Ser o cristão, que depois foi uma denominação que surge mais adiante, mas ser da igreja do Cristo, compor a igreja do Cristo, tem implicações, porque tem comportamentos esperados para pertencermos verdadeiramente, não somente pro forma, mas para pertencermos verdadeiramente à igreja do Cristo, para fazermos parte do corpo da igreja do Cristo, nós temos algumas implicações, algumas providências a tomar. Éfeso, para onde Paulo estava escrevendo, né, para aqueles cristãos dessa localização, Éfeso era uma principal cidade romana na província da Ásia. Era a principal cidade romana. Então ele não estava escrevendo para uma pequena aldeia. Ele estava escrevendo para um núcleo de agito, uma metrópole. Ele estava escrevendo para um núcleo de pessoas mais informadas, mais ágeis, pessoas que tinham mais cultura, mais conhecimento. E Éfeso fazia uma ligação entre a parte ocidental
e oriental do Império Romano. Era um ponto importante de conexão entre duas áreas do Império Romano. Veja que estrategicamente era um lugar de referência e de pessoas importantes habitando e de muito movimento por conta disso. Ela tinha assim uma estrutura monumental, quer dizer, para a época era algo, como eu disse, uma metrópole diante das outras pequenos lugarejos. E também era um porto bastante movimentado por ligar as duas partes do Império Romano, de uma economia muito próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. A indústria de época, aquilo que era possível ser industrializado, e o comércio, por conta de ser um porto, então havia intensidade de gêneros passando por aquele porto, chegando e saindo da região. Vejam que era movimentada. E ali havia uma outra, algo importante até para as reflexões e entendimento do que é que Paulo está dizendo das implicações em ser a igreja do Cristo. Porque em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana. Veja que era uma cultura pagã. O grande templo da deusa Diana, deusa da caça, da fartura, ficava em Éfeso. É natural que a maioria dessa população tivesse essa vivência pagã. E entrar uma informação nova, um conhecimento novo e abraçar essa causa nova, iria cobrar sim daqueles que estavam abraçando um comportamento bastante diferenciado daqueles que era comum para a maioria das pessoas. A igreja de Éfeso, aquele grupo primeiro, era uma comunidade fervorosa no início, abraçaram a causa cristã com intensidade, mas com o tempo foram perdendo o vigor, foram perdendo a força, aquela força inicial, aquele vigor, aquele abraçar a causa do Cristo. E é interessante que a gente vê muito disso nas igrejas, de um modo geral, nas várias religiões. As pessoas vão para aquela religião, se encantam no primeiro momento, abraçam aquela ideia e estão ali fervorosos, testemunhando. Mas se não cultivarem esse compromisso, essa vivência, a tendência é esfriar. Não se perde totalmente, mas vai se esfriando. E nós estamos tendo neste momento, onde vivemos quase um ano, nós estamos no mês 11, começamos a história no mês 3. Todos estes meses separados das nossas igrejas, dos nossos templos, sem a vivência religiosa in loco, muitos aqueles que tinham o fervor do comparecimento, da alegria, foram perdendo, foram deixando de ter. E uma das ideias mesmo é de trazermos nossos estudos para essa oportunidade via internet, era para que isso não acontecesse, para que nós pudéssemos continuar fervorosos na fé, para que nós pudéssemos continuar na busca, na vivência, e quando eu digo dos coraçõezinhos, dos likes, das energias que estão mandando, é real, porque isso alimenta toda a igreja que estamos constituindo, o grupo cristão que estamos constituindo. E eu gosto de falar grupo cristão, porque os ensinamentos são do Cristo, mas nós temos, seguindo conosco, pessoas católicas, pessoas evangélicas e que seguem conosco, porque o grupo é cristão. A grande maioria espírita, outros simpatizantes, mas esta união é importante para mantermos nossa fé, especialmente em momentos difíceis. Se a nossa fé diminuir tanto, nós corremos o risco de entregar a rapadura de mão beijada, como diziam os antigos. O que significa isso? Desistir. Deixar. Então, nós precisamos disso.
Nós precisamos dos encontros, nós precisamos das energias, nós precisamos dos coraçõezinhos, nós precisamos do compartilhar, nós precisamos interagir para que a fé continue viva em nós. Porque fica muito difícil se nos isolarmos, se formos parando, se formos perdendo o vigor, formos perdendo o gosto, a vontade de participar. Nós vamos para o ostracismo, nós vamos nos fechando. É isso que fica difícil para nós. Então, aconteceu isso em Éfeso. As pessoas que viviam uma vida material tão intensa abraçaram os ensinamentos de Jesus com muito vigor no início, mas depois foram perdendo esse entusiasmo. E eu gosto sempre de lembrar essa palavra entusiasmo, que significa enteos. Teos é Deus dentro de nós. Então a pessoa entusiasmada é a pessoa cheia de Deus, que é cheia de fé, de confiança, de vontade de vencer, de luta. Essa é uma pessoa cheia de Deus. E essas pessoas foram perdendo esse entusiasmo, mas jamais eles abandonaram o zelo pela obra do Senhor. Embora mais fraquinhos, deixaram a linha de frente, como a gente diz, se encastelaram um pouquinho dentro das paredes que os recolhiam, eles jamais abandonaram o zelo das coisas do Senhor, da obra do Senhor, do trabalho. Ele continuou de uma forma menos efusiva, menos participativa, mas ele continuou, o trabalho do Cristo continuou. Então Paulo está orientando e dizendo a eles nesta carta que as bênçãos espirituais que todos sim precisavam, essas bênçãos espirituais, elas chegavam na medida em que nós fizéssemos este trabalho de redenção das almas, de melhoria. Cada um ia recebendo por si a alimentação das energias boas. E aqui que traria sim implicações em ser da Igreja do Cristo. Essas mudanças, esse trabalho, essa luta. Colocado isso e lembrando destas condições da carta, nós vamos ver antes do item de hoje que no capítulo 4 até o capítulo 6 desta carta, Paulo faz admoestações importantes para a unidade orgânica da igreja e seu crescimento para o Cristo. O Gil agora há pouco colocou aqui a respeito dessa união. E é isso que Paulo então faz nesses capítulos de 4 a 6, ele está falando exatamente da necessidade de nos unirmos, da necessidade de nos juntarmos para crescer para o Cristo. Não dá para crescer sozinho, nós precisamos ter uma unidade de organização deste núcleo, deste grupo, deste conjunto de criaturas para crescer para o Cristo. Por quê? Porque cada criatura consegue ter uma visualização do ensino de Jesus. E nós podemos juntos colaborar uns com os outros, somando nossas forças, nossa capacidade de entendimento, e vamos assim nos enriquecendo e um dando força ao outro. Na hora em que a gente dá uma fraquejadinha, tem alguém que nos ampara, que dá aquela injeção de ânimo, que nos leva outra vez para o ritmo certo, ou que temos nossas dores e dificuldades. Então sempre temos esse amparo. É isso que ele fala nesses capítulos 4 e 6. E no capítulo 5, que é o que vai nos interessar, no primeiro versículo, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É interessante porque ele não falou sede, pois, imitadores de Jesus, porque afinal o evangelho quem tinha deixado era Jesus. Mas ele fala sede, pois, imitadores de Deus. Depois de falar dessa necessidade de união, ele diz para manter a união, para termos essa união, para estarmos com os outros, sejamos imitadores de Deus. Bem, Deus é amor. O que é que nós temos que imitar de Deus em primeiro plano?
Amor. Entendimento, compreensão. É isto que nós temos que começar a imitar de Deus como filhos amados, porque somos filhos, recebemos isso do Pai e a nossa obrigação é então agirmos de conformidade com isso que temos recebido. Esse era o capítulo 5º e o versículo que nos interessa na lição 68 é o versículo de número 14, quando Paulo, depois de uma série de comentários, inclusive aquilo que nós já vimos falando, do bem e do mal que ele vai falando, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Esse é o versículo que Emmanuel puxou para a sua reflexão e que transfere para nós, então, na noite de hoje. Desperta tu que dormes, significa que a comunidade, né, estava adormecida. Nós vimos ele dizer que arrefeceu o ânimo, o entusiasmo. Então, aqueles que ali estavam, dizendo-se cristãos, não estavam verdadeiramente acordados para a vida. E a questão de dormir é a questão de fechar os olhos para um punhado de coisas, de desligar-se de um punhado de coisas até importantes. Então ele desperta tu que dorme, acorda, olha para a vida. E dizia mais: levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Mas de que mortos Paulo estava falando? Dos finados que foram comemorados agora, lembrados agora? Não. Ele coloca como mortos a mesma expressão que Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele falava das pessoas que não estão vivas para as coisas de Deus, para a transcendência, para a espiritualidade. Estão mergulhadas na carne como se a carne fosse o próprio sepulcro, que impede essa criatura de ver a luz, que impede essa criatura de ascender o nível, de melhorar a sua condição. A carne tem sobre ela muito mais força do que qualquer outra coisa. Ela está morta, está sem vontade. Ela obedece os impulsos da carne. Quando estamos falando da carne, estamos falando da vida material, da vida terrena, de tudo que a materialidade nos oferece. E aí são os chamados sepulcros de ouro, porque nós acumulamos este ouro, esses poderes, esses haveres do mundo material e nos enterramos dentro deles. E às vezes é tão literal, que muitos espíritos morrem, mas não desencarnam, não deixam esta condição da carne agarrada às coisas materiais. É isso que Jesus está dizendo. Então, nós temos que observar, né? Nós temos que observar como estamos diante de tudo que a vida tem nos oferecido, de tudo que é normal no quadro do comportamento humano materialista dos dias atuais. Nós estamos mortos para a verdadeira realidade, que somos espíritos imortais, que a vida continua, que existe uma lei de ação e reação, ou uma lei de causa e efeito, que tudo que nós fazemos é contado em nosso favor ou desfavor. Nós haveremos então de nos redimir diante da lei de Deus, e por isso Paulo diz que as bênçãos espirituais são resultantes da obra de redenção. Será que não estamos aqui reencarnados neste momento num projeto de redenção particular, pessoal? E vamos outra vez meter os pés pelas mãos, fazendo o indevido, vinculado à qualidade do egoísmo, da ganância, do orgulho, da vaidade, da cobiça, do ódio, do rancor, do melindre? Estamos mortos. Estamos nos enterrando dentro dessas coisas tão negativas, quando somos luz, como somos filhos de Deus, somos mônadas celestes. Por que não fazemos com que essa luz atravesse essas sombras que a vida está oferecendo?
Não é um discurso de abandonar a vida terrena e tudo que ela possa nos oferecer de conforto, de alegria, de bem-estar, não é isso. É apenas para lembrar que isto não pode nos dominar, porque nós somos mais que a matéria. Lembra do poema? Eu nunca serei pó porque sou alma? Sou espírito e em pó não me farei? É esse o poema. Tudo mais pode virar pó. Todas essas coisas pelas quais brigamos, discutimos, transgredimos, nos apegamos, tudo vira poeira do tempo. Mas nós não, porque somos almas, porque vamos transcender essa materialidade. E de repente a gente não se viu assim, não se percebe assim. E por conta disso, estamos ali como mortos. E por isso, Paulo diz, desperta tu que dormes, porque esta vida não é uma vida do dolce far niente, porque você fica aí fazendo nada, em benefício de ninguém, de coisa nenhuma, querendo apenas ter os proveitos materiais que a vida possa oferecer. Isso é dormir, porque que sentido tem isso? Qual é a bagagem que vamos carregar conosco? Aquela que o ladrão não rouba, né? Que a ferrugem não corrói, que a traça não rói. Qual é a bagagem? Estamos verdadeiramente assumindo algo melhor em nosso próprio benefício e daqueles que conosco partilham da caminhada? Ou estamos ainda na qualidade de reles pagãos, vivendo o templo de Diana, o grande templo de Diana? São escolhas, só que respondemos por todas elas. Tudo o que fazemos está de acordo com o nosso livre-arbítrio. Temos o direito de fazer, de escolher e fazer. Mas saiba que tudo o que escolhemos e fazemos terá consequência na nossa vida, na nossa caminhada. Então, Paulo traz essa reflexão àqueles primeiros cristãos de Éfeso, dizendo mais: levanta-te dentre os mortos, destes que estão presos apenas a essas questões materiais, nem se pensa o espírito, nem se pensam que a vida física tem um fim, nem se pensa nisso. Aqui nós temos comentado o Gil dizendo equilíbrio no desfrute das coisas e pessoas. Exatamente. É o equilíbrio, nós temos que aprender esse equilíbrio. Nós temos que aprender. Há um quadro muito interessante que é uma pintura do Egito Antigo, tem alguns papiros e me encanta muito, porque tem um deus egípcio com uma balança nas mãos. Eu não me recordo mais se é Anubis que está com a balança na mão, uma balancinha de 2 pratos. E num prato coloca o coração daquele que faleceu, daquele que desencarnou. Por isso as mumificações, eles tiravam todos os órgãos de dentro das múmias, mas deixavam o coração. Porque ela precisava encontrar o próprio coração. Ela precisava, no mundo dos mortos, ela se mantinha viva porque o coração estava ali. Então existe esse papiro onde coloca-se o coração daquele morto num prato da balança. E no outro prato da balança, uma peninha branca de um pássaro. Daquela penugem do peito do pássaro, que é muito suave, muito delicada. E que a pessoa só verdadeiramente não precisaria voltar a reencarnações, embora a ideia de reencarnação em corpos físicos, como fazemos hoje, foi trazida aqui. No tempo do Egito seria até a metempsicose, que era voltar à vida, mas em outra formação. Então, enquanto a pessoa não tivesse um coração equilibrado com aquela peninha, onde a balança não pendesse, porque a balança sempre pesava mais pela pena
do que pelo coração. O coração tinha que equilibrar, que o que significa ter um coração limpo, um coração bom. Era essa a ideia do Egito. A pessoa teria que estar voltando, voltando e voltando, até conseguir ter um coração tal que tivesse o mesmo peso daquela peninha de um pássaro, e ele podia alçar voos mais altos, se libertar. É interessante porque a ideia está lá no Egito Antigo. Não é uma ideia de agora, mas é o que nós ainda estamos refletindo hoje, 2020, e que muitas pessoas não entenderam. Não perceberam qual é a proposta de estarmos voltando e voltando e voltando e participando da vida muitas vezes. A Patrícia nos diz, ficar estagnado na matéria é deixar de evoluir. É verdade, vai ficar lá na balancinha e volta, volta, volta e não alivia os seus pesos. Não retira de si mesmo esses pesos que a impedem de alçar voos mais altos. Por conta disso, é que Paulo então escreveu aqui, levanta-te dentre os mortos. Ao se levantar, dizia ele, e o Cristo te esclarecerá. Acorda, levanta e o Cristo te esclarecerá. Vamos pensar mais um pouquinho nessa frase. Primeiro, desperta. Então, o primeiro movimento abre os olhos, acorda para a vida, desperta, porque até aqui você não acordou. Está andando pela face da terra de olhos abertos, zumbizando, porque não percebeu ainda o que é viver. Então dizia, acorda, tu que dormes. Era o primeiro movimento. Depois que acordar, que começar a observar a vida, que começar a perceber a verdadeira cor das coisas, o verdadeiro sentido das coisas, levanta-te dentre os mortos. Abriu os olhos, não continue deitado. Já tem olhos de ver? Levanta. Sai da qualidade de horizontalidade onde estava deitado. Horizontalidade da vida material. Ascende para a vertical, para a espiritualidade. Então o chamamento é, levanta-te, acorda, não permaneça na horizontal, vai para a vertical, levanta. E tendo esses dois movimentos, acordar e levantar, levanta-te, sai de entre os mortos, sai desse lugar comum onde nós vamos acompanhando a onda e fazemos as mesmas coisas que todo mundo faz. Isso é horizontalidade. Não temos personalidade própria para ascender a vertical e não seguir o carreiro da vida, porque não nos interessa, a não ser que nos interesse. Então nos chama a atenção, Paulo, dizendo, eu ou Cristo, nós fizemos esses dois movimentos, acordar, levantar, sair do quadro em que estávamos, o Cristo te esclarecerá. Veja que é interessante pensarmos primeiro a palavra que ele usa, o Cristo. Ele não diz Jesus te esclarecerá. Ele diz o Cristo. Ele está falando da informação que aquele que conhecemos com o nome de Jesus, que era um espírito sublime, acima de todas as criaturas dessas esferas que hoje nós chamamos esferas crísticas, que significa iluminado. Cristo significa iluminado. Esferas de luz. Então, este ser iluminado vai nos esclarecer. Não vai resolver nossos problemas pessoalmente, não vai carregar o nosso fardo, não vai fazer mimos para nós. Ele vai nos esclarecer. Então, a luz, afastando as sombras da vida, vai clarear a nossa cabeça, vai esclarecer o nosso pensamento com os ensinos que nos foram deixados, para que pudéssemos tomar providências diferentes. Aí a gente volta ao título, necessário acordar. É aquela palavra que nós já vimos tantas vezes na internet, alguma coisa postada, acordar.
Vamos separar as sílabas. Cor e dar. 3 sílabas. É dar cor, é um movimento de dar colorido. Acordar é dar colorido, é ter percepção, é provocar uma mudança, uma coloração diferente. Nós temos que ver com outras luzes, e as luzes que o Cristo nos deixou são as luzes dos seus ensinamentos. São as luzes do ensinamento. E essas luzes que vão dar uma cor diferente às nossas vidas. Vão dar cores com nuances sublimes às nossas vidas. Daí veja, necessário acordar, necessário ter uma outra visão do viver, dar um outro colorido ao próprio existir. Esse é o necessário. É disto tudo que Paulo estava falando àqueles cristãos de Efésios. E Emmanuel, então, parte para os seus comentários a respeito disto, dizendo que grande número de estrangeiros, pessoas estranhas ou não, aos círculos do cristianismo, acusa forte dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus, até hoje. Muitas pessoas, sim, eu leio, pego a Bíblia, leio, mas não consigo entender. Achei bonito esse versículo, achei bonito esse trecho, mas não consigo entender, eu não consigo enxergar em profundidade. Viram qual é o convite do acorda? É para ver em profundidade. Abrir os olhos, por isso que Jesus diz que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ora, temos olhos e temos ouvidos, por que esse reforço em olhos de ver e ouvidos de ouvir? Porque tem gente que tem olhos funcionando perfeitamente e não veem. Outros têm ouvidos funcionando perfeitamente e não ouvem. Não identificam a informação que está chegando. Então, Emmanuel diz que grande número de pessoas estranhas ao cristianismo, ou mesmo dentro dos círculos cristãos, relatam que tem muita dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus. Nós, na quinta-feira, vemos a obra Boa Nova e nós temos visto isso. Os apóstolos com dificuldade para entender muita coisa que Jesus falou. João está no momento questionando Jesus por um punhado de coisas que ele não consegue compreender, comportamentos novos. E nós não conseguimos muitas vezes perceber esse convite à mudança dos nossos comportamentos novos. Então, eu acho interessante, porque muita gente lê o trecho, uma pergunta, no nosso caso do livro dos Espíritos, assim, está claro aqui, a resposta é essa. E que mais? Está claro o quê? A leitura, juntar letrinhas, ficou claro, tá? É isso mesmo, leu direitinho. Mas o que importa? O que é que tem ali de conteúdo para a nossa reflexão? A Tânia diz que, infelizmente, uma grande porcentagem de nós prefere ficar adormecido, para não ter trabalho nem responsabilidade. E é verdade, porque na medida em que conhecemos, esse trabalho e responsabilidade, eles vão surgir. Afinal, lutar para se modificar dá trabalho, e muito. Primeiro que nós temos que identificar o que precisamos mudar em nós mesmos. E depois a luta para nós podermos fazer diferente. Então aqui, Emmanuel faz esse comentário, de que é uma realidade que nos meios cristãos, pessoas têm dificuldade de interpretar o texto que está registrado com os ensinos de Jesus. Tem muita dificuldade. E o que é que essas pessoas reclamam? Por que é que elas dizem da dificuldade? Primeiro, elas citam a obscuridade nos textos. Não consegue perceber, é tão difícil. Meu Deus, parece que não fala coisa com coisa. Não estou entendendo bem. E ela não tem clareza, ela não enxerga. Depois, muitos ficam presos nisso, né? A obscuridade do texto, e fica a discussão, há uma confusão por causa disso ou daquilo. Depois, as questiúnculas literárias.
Mas será que essa palavra significa isso mesmo? Será que tinha vírgula aqui? Será que queria dizer isso mesmo? Na minha tradução é assim, na tradução que você tem está assim. Qual será que está certo? Uma briga sem sentido. Para mostrar o que? Intelectualismo apenas? Só isso? Dentro desses conhecimentos? São questiúnculas literárias que não vão levar à percepção, porque entender esses textos cobra de nós envolvimento emocional, coração. É ler com os olhos, com o cérebro e o coração. Aí nós começamos a ver alguma coisinha, alguma luz a dirigir os nossos passos. Senão a gente não consegue perceber. Se quisermos permanecer como céticos, apenas analisando textos, nós vamos encontrar falhas, vamos partir para discussões, levantar polêmicas, sem a menor necessidade. Mas vamos. Então, o resultado dessa obscuridade dos textos, que muitos alegam, das questiúnculas literárias que se formam, é que as pessoas se inquietam. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo corpo que necessitou para preservar-se na terra. Então ela não percebe que está se falando, está se ensinando a alma. Ela, por conta dessa leitura tão rasa e horizontal dos fatos, dentro da análise de texto, né, da gramática que está ali escrita, nós vemos uma questão de protestos, inquietações, e que vão rejeitando o pão divino, o alimento que era para a alma, o conteúdo mais nobre, rejeitando por conta de quê? Por conta do corpo material, por conta da nossa materialidade, desse corpo que necessitamos para preservarmos na terra. Ele é o nosso veículo de locomoção, é o nosso veículo de relacionamento, é o nosso veículo de proteção. É, como diz o próprio Livro dos Espíritos, como se nós vestíssemos um escafandro para descer ao fundo do mar. O nosso corpo, ele tem essa função, nos proteger como espíritos. O nosso corpo espiritual é muito delicado. Então precisaríamos nos proteger, vestir a carne, para que o nosso corpo não sofresse as interferências do meio. E a gente se engana, porque acha que é esse corpo e tenta então viver a vida apenas em função desse corpo. E isto nos impede, é uma luta entre o que é espiritual e o que é material. A Patrícia, assim, além de dar trabalho, quando começamos a mudar, as pessoas começam a questionar os nossos comportamentos de forma negativa. Claro, porque não entendem, porque não têm a visão que nós estamos desenvolvendo para este ou aquele ponto. É sempre assim. Quando nós conhecemos uma ciência, vamos pensar numa nutricionista, uma pessoa que estudou a respeito desse ou daquele alimento e que opta por mudar a sua forma de se alimentar em função de ter entendido que este é melhor do que aquele, atende mais à sua necessidade. Quanta discussão boba, quanto comentário a respeito desta situação. Porque ela é diferente, porque ela é estranha, porque ela se alimenta de uma forma diferente, tudo coisa nossa. Tudo coisa nossa. E deixamos o mais importante. Um dia desse eu vi uma coisa aqui na rede social, né, no Facebook, que eu falei, meu Deus, não dá para responder para a pessoa, mas dá para vibrar por essa cabecinha e essa falta de coração. Havia uma notícia de um desencarne. Então, as pessoas ali colocando sentimentos da família, meus pêsames, que Deus abençoe, enfim, essas palavras de conforto, de consolação. E esta pessoa
me chamou a atenção porque eu corri os olhos e bati numa coisa tão diferente, onde a pessoa tinha escrito alguma coisa, aconteceu isso, mas seria tal coisa assim, assim. E a pessoa não escreveu mas, ela escreveu mais, e não mas. Tem diferença entre uma coisa e outra, a gente sabe muito bem. Mas ela escreveu mais tal coisa assim, assim. E essa outra, então, nem sequer demonstrou sentimento por aquela situação, por aquele ser que desencarnou, só escreveu assim, não é mais, é mas, a língua portuguesa agradece. Aí a gente percebe a insensibilidade. Uma insensibilidade atroz com relação àquilo que aquela criatura que estava vivendo aquele quadro estava expressando. Meu Deus, é tão importante? Ou é mais importante o fato que ela estava trazendo a conhecimento das outras pessoas? São coisinhas nossas. E nós ficamos nessa com os ensinos de Jesus, com aquilo que chega até nós. Nós ficamos nessa, presos a essas questiúnculas, como Emmanuel traz aqui. Questiúnculas literárias. Perdemos a essência, perdemos o mais importante, questiúnculas. Então nós temos que prestar atenção sobre isso. Às vezes nos ocupamos tanto do disque-disque, como o pessoal chama o mimimi, e não prestamos atenção no conteúdo, na importância daquilo que foi falado, no que aquilo pode nos ajudar ou não, se convém aceitar aquela ideia ou não, em reflexões pessoais. Nós temos que começar a fazer esse exercício. Esse é um processo de redenção, porque fazer o errado, esse grosseiro, esse vinculado à materialidade, às confusões da vida, isso nós já sabemos fazer há muitas encarnações. Agora nós temos que aprender a fazer o diferente. A Tânia diz, perdeu a oportunidade de ficar calado. Às vezes é isso mesmo, fiquemos calados. Se não pudermos fazer o melhor, fiquemos calados. E o Gil nos diz, o esclarecimento faz muita diferença no entendimento. Sim, quando nós conseguimos clarear aquilo tudo, esclarecer aquele fato, aí diz, agora eu entendi. Até então não tinha entendido. Então, quando esclarecemos, espera, vamos ver, vamos colocar todas as cartas aqui na mesa e vamos observar. Agora eu entendi. Está certo mesmo, é assim. Nós precisamos disso. Então, continua Emmanuel dizendo, não percebem que isso ocorre, toda essa situação que nós estamos falando, fosse das questiúnculas literárias, fosse desses desentendimentos todos, não percebe que isso ocorre porque permanecem dormindo. Por isso, o desperta tu que dormes. Permanecem dormindo. Esse dormindo, ele se refere à paralisia das faculdades superiores. Então vamos pensar, o que seriam as faculdades superiores? Faculdades são as N possibilidades que a alma tem e que se reflete no corpo espiritual e se reflete no corpo físico. Então, a nossa faculdade de ver, nossa faculdade de ouvir, nossa faculdade de falar, nossa faculdade de pensar, são faculdades, ou seja, são possibilidades que nós temos de nos conectarmos com o mundo, com as criaturas e interagirmos com elas. E ele diz, há uma paralisia, aquele que está dormindo nessas confusões, nessa briga boba sem sentido, ele diz, esses estão dormindo, tem a paralisia das faculdades superiores. As faculdades superiores são aquelas da espiritualização do ser. São as virtudes que nós precisamos desenvolver. Elas estão em nós, somos filhos de Deus. Se Deus é bom, nós também somos bons. Se Deus é amor, nós também somos amor. Porque somos filhos. Mas elas estão
adormecidas dentro de nós. Estão paralisadas dentro de nós porque não nos ocupamos disso e nos ocupamos das coisas materiais que não têm o menor sentido, que não vão fazer diferença em nossas vidas. Então, nós temos faculdades superiores a serem despertadas, a saírem do estado de paralisia em que as colocamos, porque demos preferência a outros tipos de vivências. Os convites divinos passam por essas pessoas sugestivos e significantes. Eles vêm a nós, os convites divinos, do bem, da luz, da participação, do amor, da afabilidade, da caridade, da fraternidade. Eles estão passando por nós, sugestivos e significantes. Mas nós, distraídos, ou aqueles que se envolvem mais com a situação material, os mais voltados para o grande templo de Diana, distraídos, interpretam por cenas sagradas, dignas de louvor, mas mais depressa relegados ao esquecimento. Muitas vezes nós lemos um texto, dizemos, ai, que mensagem linda, que coisa maravilhosa. Nossa, assisti uma palestra fantástica. Aquele pastor ou aquele padre fez um sermão maravilhoso. Lindo, lindo, uma bênção divina na minha vida. Uma coisa do céu, uma coisa sagrada. Meia hora depois, do que é mesmo que ele falou? O que foi mesmo que eu li, que achei tão bonito, não penetrou nossa alma. Ficou apenas na superfície do nosso intelectualismo. Então, distraídas as pessoas diante desses convites que Deus faz chegar até nós para coisas melhores da vida, achamos lindo, achamos maravilhoso naquele instante e colocamos como algo a ser adorado, pensado, desejado, mas logo, como os cristãos lá de Éfeso, o entusiasmo se vai e entra na vidinha comum, que já é tão conhecida nossa. O juiz diz assim, somos filhos de Deus, mas por ficarmos revoltados e nervosinhos, paramos. E é verdade, Gil, paramos. E naquele momento nós temos que pedir tanto a Deus a força para não permanecer parados dentro desse quadro de aflição, de angústia, né? De revolta, de nervoso. Temos que pedir ajuda, conversando com Deus, para podermos sair, nos safar dessa situação. Então, estes que estão distraídos interpretam por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegados ao esquecimento. O coração não adere, por isso ele age assim, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Por isso que nós dissemos que esses ensinos de Jesus, para que nós consigamos visualizar um pouquinho, não só precisamos ler, né, ouvir, ver, prestar atenção, mas precisamos colocar o coração para ouvir, para ler e para ver, o que representa os sentimentos. Então, quando o sentimento não adere àquilo, eu achei lindo, maravilhoso, mas ficou na superfície. E por ficar na superfície, se perde, se desgasta. A criatura precisa indagar a si mesmo, diz Emmanuel, e ele vai fazer algumas reflexões, alguns questionamentos para nós fazermos a nós mesmos. O que faz? O que é que nós estamos fazendo aqui? E o que é que como estamos fazendo a coisa aqui? O que é que deseja? Há que se perguntar. O que se deseja fazer? A que propósitos atende? As finalidades a que se destina a nossa ação. Todas as nossas ações precisam ser pensadas. O que faz? O que é que eu desejo com isso? O que eu desejo alcançar? Que propósito eu quero atender? Quais os propósitos que eu tenho que eu quero atender com este comportamento?
Que finalidade, qual é a finalidade que se destina esse meu envolvimento, essa minha atitude, essa minha escolha? Vai atender a qual finalidade? Quando nós começamos a fazer esses questionamentos, nós começamos a agir de forma mais ponderada. E não de forma intempestiva, instintiva. Nós temos que parar e pensar, somos seres inteligentes da criação. Esse é o espírito. Definição de espírito em O Livro dos Espíritos. Os seres inteligentes da criação. Do Criador. Os frutos do Criador. Como é que não usamos essa inteligência para fazer essas escolhas, para fazer as nossas ações? Precisamos pensar. Precisamos entender isso. E ele coloca que é indispensável para responder isto, é indispensável examinar-se. Olha o autoexame, a autoobservação, o autoconhecimento. Vamos nos conhecer. A gente fica querendo examinar muito a vida do outro, olhando muito a vida do outro. Nós estamos como aquele casal recém-casado que a esposa toda manhã dizia que a roupa da vizinha no varal estava encardida. Lembram-se? Que era tão suja que ela não devia saber lavar roupa, porque a roupa era encardida. Um dia ela chegou na cozinha e disse, nossa, que beleza! Ela aprendeu a lavar roupa, porque hoje a roupa está branquinha. Aí o marido disse assim, não, eu lavei a nossa vidraça, era ela que estava suja, ela sempre lavou bem a roupa. Então nós estamos como essa jovem. Nossas vidraças sujas nos fazem ver a sujidade nos outros. Nos fazem ter esse olhar, querer controlar a vida do outro e nos acharmos melhores. De repente a gente começa a limpar a vidraça ao nos examinarmos e vemos que o outro está muito melhor do que a gente imagina e nós é que estávamos comprometidos então. O vírus veio, diz a Patrícia, para nos ensinar a parar e sentir a vida de verdade. Sim, Patrícia, existem muitas razões físicas, né? O momento, a condição da evolução do planeta Terra, dos organismos que habitam o planeta, condições naturais. Mas essas condições naturais nunca chegam sem dar uma lição para nós no campo da moral. Então é para fazer sentir a vida de verdade. E não ficar como copiloto, né, da nossa própria vida. Tudo é ensinamento e nós temos que olhar para essas coisas tirando a melhor lição. O que é que estamos aproveitando? Então a irmã diz, é indispensável para responder as questões, para acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é indispensável começar a fazer isso, examinar-se. Emergir da animalidade, é o segundo ponto que ele coloca. Emergir, sai do estado de animalidade, brota, sai daí, emerge, porque nós estamos submersos no estado de animalidade, vivendo somente os instintos, a razão. E aí, televisão tá cheia, os filmes, as nossas redes, cheio de pessoas mostrando isso, que é esse estado de animalidade, onde a carne está falando tão alto, onde apenas a matéria tem valor. Emergir desse estado, precisamos sair disso, por isso que ele diz, levanta-te dentre os mortos. A animalidade é um estado morto para nós. Então, levanta-te e o Cristo te esclarecerá. E aí ele diz, erguer-se para senhorear o próprio caminho. Nós temos que acordar, erguermos-nos daquele horizontal, daquele horizonte em que estávamos inseridos, ou aquela posição horizontal, a mesmice de sempre, para nos tornarmos senhores do nosso próprio caminho. Porque muitas pessoas permitem que outros sejam os senhores dos seus passos. É numa situação de comodismo, se colocam à mercê das ordens de outras pessoas que vão ditar as regras do jogo. E por algumas razões de comodismo nós vamos aceitando as regras do jogo. E vamos aceitando até o dia
que de repente a gente descobre que não aguenta mais viver dessa forma. Só que a gente não percebeu que fomos nós que permitimos. Nós não percebemos que permitimos. A gente simplesmente entregou o nosso destino na mão de outra pessoa. Então, a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso caminho. As religiões, nos reflete Emmanuel, que tem grandes massas supostamente religiosas, vão sendo conduzidas, sim, através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconsequentes. Muitas vezes estamos entregando os nossos caminhos na mão de líderes religiosos, de uma coisa de religião, de uma postura de religião qualquer. Fala-se em Deus, fé, espiritualidade, qual se respirassem em estranha atmosfera de escuro pesadelo. Então, falamos de fé, mas é uma coisa muito subjetiva para nós. Rolam no turbilhão dos acontecimentos e enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo a esclareça. Vamos voltar à última frase. Rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, não vemos nada, olhos fechados, dormentes e semimortas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, assim diz a música, e muitos concordam com isso. Até que desperte e se levante através do esforço pessoal. Por isso que não podemos fazer pelo outro, porque é algo que cada um de nós tem que fazer por si mesmo, a fim de que agora sim o Cristo nos esclareça, ou seja, essas lições que temos recebido possam servir de bússola para o nosso caminhar. Extrapolamos um pouquinho a nossa noite hoje, atravessamos alguns minutinhos, não queremos cansá-los, mas eram reflexões tão importantes para os nossos dias atuais. E queremos deixar aqui mais uma página de Emmanuel, do livro Tocando o Barco. Olha, tocando o barco, vamos tocar o nosso barquinho, mas vamos ver como. A página chama-se Ação Pessoal. Cumprindo o meu dever, fazer sempre algo mais. No exame de mim mesmo, aceitar-me e servir. Quanto aos outros, dar auxílio e respeito. Nas lutas, dia a dia, trabalhar e esquecer-me. Ante o mal que apareça, calar, buscando o bem. Fazer perante Deus o melhor que eu puder. Então fica o recadinho da noite, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas, e amanhã nossa noite Fonte Viva. Vamos encerrando, nossa água está aqui, pedindo a Deus, aos espíritos bondosos, aos espíritos amigos, que coloquem nossas águas nas águas dos nossos lares, aquelas que estão à cabeceira dos doentes, que coloquem o fluido necessário para o reconforto, para o reequilíbrio, para a energização, para a cura, para o alívio das dores, e que possamos então assim, energizados, fortalecidos, aproveitarmos ao máximo tudo que Deus tem a nos oferecer. Boa noite, amigos, fiquem em paz, Deus abençoe, muita luz em todos os lares da face da terra e especialmente nas governadorias terrenas, para que as escolhas sejam mais íntegras, mais éticas, mais cristãs. Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.